meus irmãos. Apocalipse, capítulo de número 2, dos versos 18 a 29. Apocalipse, capítulo de número 2, dos versos 18 a 19. Estamos trabalhando as cartas às igrejas da Ásia. Hoje, a igreja de Tiatira, mais uma das igrejas da Ásia. A maior carta de todas é para a igreja de Tiatira, que é a menor igreja. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, a tua caridade e o teu serviço, e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós, segundo as vossas obras. Mas eis vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o, até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Podeis assentar, meus irmãos, na presença do Senhor. A igreja de Tiatira, a igreja que se contaminou. Vendo esta contaminação da igreja de Tiatira, ela não acontece de fora para dentro, ela acontece dentro, né? De dentro para fora. Parece a igreja de Tiatira. Eu pensei, quando olhei para essa contaminação interna, eu lembrei logo numa goiaba, né? Todo mundo sabe que dentro de goiaba tem bicho, e pior do que achar um bicho na goiaba é achar a metade do bicho. Você chega no pé de goiaba, né, vê aquela fruta bonita, maravilhosa, meu Deus, dá água na boca. Aí você morde e você descobre que tem uma metade. Onde foi parar a outra metade? É um problema, né? E eu fui pesquisar de onde vem o bicho da goiaba. E a agronomia diz que é uma espécie de ferrão que a mosca tem no abdômen, planta lá, né? Coloca lá dentro rompe a casca e deixa os ovos dentro do fruto. E ali ele vai crescendo dentro do fruto, né? E forma larva, começa a fazer túnel lá dentro para que ela consiga, né, a larva vá tendo condições, né, a fruta vai ficando permeável
até que cai no chão e o bicho fica lá, né? Mais 10 dias, aí até que acontece a metamorfose e vira mosca e voa de novo e vai infectar outra fruta, trazendo contaminação de dentro para fora. Esta é a igreja de Tiatira. É como uma fruta, uma goiaba bichada, bela por fora, mas bichada por dentro. Aparentemente muito bonita, mas a larva de Jezabel, e está aqui a mosca que causa o problema na igreja de Tiatira. A larva de Jezabel tinha contaminado muito dessa igreja. Assim, essas larvas que matavam, não, vou esquecer essa palavra, não vai dar. Dentro da fruta, né? Quer dizer, dentro da igreja, toda heresia, todo falso ensino usa a igreja e os crentes como hospedeiros da falsa doutrina. Onde surge falsa doutrina, falso ensino? Surge dentro, não é fora, é dentro da igreja. Todo o falso ensino, toda a heresia começa dentro da igreja, e aí vai disseminando, começa a usar, os crentes são os hospedeiros das falsas doutrinas. É por isso que a Bíblia sempre vai trabalhar contra os falsos mestres, contra os falsos ensinos, porque eles são perigosos. É um problema sério para muitas igrejas que, por causa de falsos ensinos, de heresias, vão apodrecendo de dentro para fora. E Tiatira era uma cidade comercial. Havia muito comércio, né, em Tiatira, e comércio de púrpura. A gente vai ver o apóstolo Paulo, quando começa a pregar ali, a primeira mulher que se converte, Lídia, era uma comerciante de tecidos da cidade de Tiatira. E Tiatira era a sede de muitos grêmios, né, de comércio, agremiações, associações de couro, linho, bronze, tintureiros, alfaiates, vendedores de púrpura. E seria quase impossível ser comerciante em Tiatira e não fazer parte de uma agremiação dessa, de uma associação dessa. E estar dentro, cada associação dessa, cada agremiação dessa da cidade de Tiatira, tinha um deus, havia um panteão de deuses. Então cada associação, cada agremiação dessa servia a um deus. Então os crentes, sendo comerciantes, eles faziam parte de uma associação, porque não fazer parte de uma associação era estar fadado ao fracasso, não ter crescimento no seu comércio. Então qual era a doutrina de Jezabel? A doutrina de Jezabel era dizer para os crentes, né, que não havia problema nenhum de participar dessa associação, de participar da festa. E a gente precisa entender que naquele tempo esses deuses pagãos aí envolvia também a prostituição cultural. E a doutrina de Jezabel era: não tem problema, não está tudo certo, quanto mais pecado, mais graça de Deus. A doutrina de Jezabel é: você precisa conhecer o diabo se você quiser vencer. Então não tem problema de você descer, né, até as profundezas do pecado, você conhece tudo e você tem a graça de Deus. Doutrina de Jezabel. Então muita gente estava, que era crente, tinha a sua divindade particular na associação, na sua agremiação, e nessas reuniões havia festas, banquetes, comidas sacrificadas aos ídolos, que acabavam depois em festas cheias de licenciosidade. E os cristãos, e a pergunta que fica, não é?
O que os cristãos devem fazer numa circunstância dessa? Transigir ou progredir? Manter a consciência pura ou entrar no esquema para não perder dinheiro? É uma situação difícil. A pergunta que fica aqui para os crentes de Tiatira, não é? Que hoje é Capitão Leônidas Marques, ser santo ou ser esperto? Qual que é a decisão que a gente toma diante de uma situação como esta? Qual é a posição do crente, do cristão? Sai da agremiação ou perde a sua posição, a sua reputação, o seu lucro financeiro? Se permanece nessas festas, ele nega Jesus. Se ele sai, ele perde dinheiro. Essa é a situação de Tiatira. E eu penso que essa é a situação de todos os crentes de todos os tempos, né? É preciso tomar decisões. Se permanecer nessas festas, o crente nega Jesus. Se ele sair, ele perde dinheiro. E é aí, nesta situação, que aparece Jezabel e diz: eu tenho a solução. Eu tenho a solução, resolva esse problema. Disse ela: para vencer Satanás, é preciso conhecer as coisas de Satanás. Você pode, e ela dizia, né, a doutrina de Jezabel era essa, né, não se pode vencer o pecado sem conhecer profundamente o pecado. Você tem que pecar, você tem que conhecer o pecado para vencer o pecado. E é dentro então desta cultura que está a igreja de Tiatira. Era uma igreja forte, crescente, aos olhos de qualquer observador parecia ser uma igreja vibrante, amorosa, cheia de muitas pessoas. Vamos observar então como Jesus olha para a igreja. A situação da igreja aos olhos, né, de todos é uma igreja muito boa, é vibrante. Mas como Jesus olha a igreja? E aí, quando a gente começa a ler o Apocalipse, falando sobre as igrejas, a gente vê que Jesus conhece a igreja profundamente. No verso de número 18, e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chamas de fogo. Veja que Jesus vê a igreja diferente da goiaba bonita. Jesus vê por dentro. Ele tem os olhos como chama de fogo. Ele conhece a igreja. Irmãos, não é da aparência que Jesus se agrada. Evidentemente, eu não tenho nada contra a aparência de ninguém, mas Jesus conhece por dentro. Jesus tem os olhos como chama de fogo, conhece tudo, não se deixa enganar. Falando em fruta, eu gosto muito de mimosa, né? Mexerica. Essa semana eu fui no mercado e estava lá bonita, umas frutas bonitas, né? Até com os galinhos ali. Falei, meu Deus, isso é maravilha. E eu peguei lá um monte daquele negócio. Quando eu chego em casa e vou abrir, estão todas secas. A aparência me enganou. Jesus não se engana pela aparência. Não, sabe? Jesus não é levado pela essência, não pela aparência. Não tenho nada contra a aparência de ninguém, não, pelo amor de Deus. Mas Jesus não se engana com a aparência. Eu posso parecer crente para vocês, mas só Jesus conhece a essência. Eu posso parecer santo, mas só Jesus sabe. Jesus conhece a igreja de Tiatira. Aparentemente, a igreja é muito bonita,
é vibrante, atuante. Mas Jesus se apresenta para a igreja dizendo: isto diz aquele que tem os olhos como chamas de fogo, eu conheço a igreja. É isso que Jesus está dizendo para a igreja de Tiatira. Ele conhece a igreja, seus olhos são como chamas de fogo. O verso 19, Jesus diz: eu conheço as tuas obras. Jesus tem os olhos como chamas de fogo, conhece as obras da igreja, conhece as tribulações da igreja. Jesus sabe aonde a igreja está inserida, e não é só isso, a Bíblia diz que ele anda no meio dos candeeiros, no meio dos castiçais, ele anda no meio da igreja. Jesus não só conhece, como anda no meio da igreja. A gente já falou algumas semanas atrás sobre Jesus andando no meio da igreja. Ele olha a igreja, sabe onde a igreja está, caminha no meio da igreja, conhece a igreja. Quem conhece a igreja de verdade é Jesus. A igreja é dele, ele conhece a igreja, ele anda no meio da igreja, conhece o nosso coração, sonda a nossa mente, nosso coração. A Bíblia diz que ele esquadrinha os rins. O coração, conhece o coração, esquadrinha os rins. Por que os rins? Porque o rim dizem, está exatamente na metade do nosso corpo, de cima para baixo, de baixo para cima. Jesus conhece lá, bem na metade, na sua essência, no seu ser. Jesus conhece você, Jesus me conhece, e sonda o coração, diz o profeta Jeremias. Sonda o coração, e ele diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, sondo o coração, esquadrinho os rins. O Senhor conhece tudo, glória a Deus. Então Cristo se apresenta assim na igreja, porque muitas práticas estavam sendo toleradas secretamente no meio da igreja. Mas ninguém pode esconder-se do olhar penetrante e onisciente de Jesus. Ninguém pode se esconder. Pedro não pôde apagar da sua memória o olhar penetrante de Jesus naquela noite em que ele nega a Jesus. Ficou gravada na sua mente. Jesus conhece. Ele esquadrinha o coração, e a Bíblia diz que no dia do juízo, ele vai julgar o segredo do coração dos homens. No dia do juízo final vai abrir-se os livros, e entre os livros, o livro dos segredos. Você já imaginou? O livro dos segredos serão abertos no dia do juízo final, e os homens serão julgados segundo o que está escrito nos livros. Livro dos segredos dos homens. Ninguém sabia, Deus sabia, está no livro dos segredos. Ninguém conhecia, Deus conhece, está registrado no seu livro. Aleluia. Jesus se apresenta como aquele que distingue as pessoas dentro da igreja. Diz o verso de número 24: mas eis, eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram. O que Jesus está dizendo é que nesta mesma igreja tem gente que não segue a doutrina de Jezabel. Jesus sabe quem segue a doutrina de Jezabel e quem não segue. Numa mesma comunidade havia então 3 grupos: os que eram fiéis, os que estavam tolerando o pecado e os que estavam vivendo em pecado. Observe, 3 grupos: os que não pecavam, os que toleravam o pecado e os que pecavam.
Jesus conhece a todos. Os que estavam tolerando o pecado, verso de número 20. Tenho contra ti que toleras Jezabel. Os que estavam, o verso 21 e 22, Jesus está dizendo ali que deu tempo para aqueles que viviam em pecado, para que se arrependessem, e os que estavam vivendo na prática do pecado. A igreja de Tiatira está bem, está em perigo e está mal. Como assim? São 3 grupos. Esta mesma igreja, a igreja de Tiatira, portanto, está bem, está em perigo e está mal, dentro da mesma comunidade. Gente, eu não exagero em dizer, estamos em poucos aqui, mas que eu vejo o retrato das igrejas no mundo. Dentro de uma mesma igreja, essa igreja está bem, essa igreja está em perigo, essa igreja está mal. Na mesma comunidade. Porque Jesus distingue a igreja. Jesus distingue a igreja que está bem, Jesus distingue a igreja que está em perigo, Jesus distingue a igreja que está mal, dentro da mesma comunidade. Quando a Bíblia diz que Jesus tem os olhos como chamas de fogo, que Ele conhece tudo, Ele conhece qual a igreja que está bem, a igreja que está em perigo e a igreja que está mal. Então, dentro da mesma casa, Jesus distingue estas 3 igrejas. E eu quero crer em nome de Jesus, que esta igreja que está aqui esta noite, está bem, porque está diante da palavra do Senhor. Que Jesus, ao olhar para nós aqui esta noite, diga: esta igreja está bem. Glória a Deus. A igreja, numa mesma igreja, há gente salva e há gente perdida, há joio e há trigo. Na mesma igreja, Jesus se apresenta para a igreja como aquele que reconhece e elogia as marcas positivas da igreja. Verso 19: eu conheço as tuas obras, a tua caridade e o teu serviço, e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Então, na igreja de Tiatira havia uma igreja operosa, havia trabalho, labor, agenda cheia, era uma igreja marcada pelo amor. A igreja possuía a maior das virtudes, o amor. O que faltava em Éfeso, tinha na igreja de Tiatira. A igreja era marcada pela fé, pela confiança em Deus. A igreja era marcada pela perseverança, pela paciência triunfadora em Cristo Jesus. A igreja passava pelas provas com firmeza. Havia coisas boas na igreja de Tiatira. A igreja estava em franco progresso espiritual, porque Jesus chega a dizer aqui que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Essas marcas eram do remanescente fiel dentro da igreja de Tiatira. Porque quando a gente lê o texto, a gente fica perdido. Mas a igreja está bem ou a igreja está mal? Jesus está elogiando a igreja, dizendo que a igreja, as últimas obras da igreja são melhores, maiores do que as primeiras. Jesus aqui está falando do remanescente fiel, dos crentes verdadeiros. Havia na igreja crentes verdadeiros que estavam progredindo espiritualmente, que estavam crescendo espiritualmente. O desejo de Deus é que a igreja cresça, que nós melhoremos, independente de quem está ao nosso lado. Quando você olha para o seu lado, você vai encontrar gente que não está nem aí para Deus, para as coisas de Deus, mas isso não impede você de crescer espiritualmente. Isso não impede você de melhorar em Cristo, não nos impede. Haverá sempre o trigo e o joio, mas o prazer de Deus é que nós cresçamos, melhoremos, sejamos cada dia mais crentes, mais santos, mais dedicados, mais cheios de Deus, independente de quem está ao nosso lado.
que nós não olhemos para as falhas dos outros, mas olhemos para Cristo e prosseguimos. Na igreja de Tiatira havia gente que estava crescendo espiritualmente, que estava melhorando como crente. Glória a Deus por estes irmãos. Mas a igreja, segundo lugar, esta mesma igreja era tolerante ao pecado sob a reprovação de Jesus. Verso 20: tenho contra ti que toleras Jezabel. Irmãos, e antes de reprovar Jezabel, a falsa profetisa, Jesus reprova a igreja. Tenho contra ti que toleras Jezabel. Tiatira estava crescendo. Verso 19, a igreja estava crescendo. E eu entendo, irmãos, que por causa desse crescimento, Satanás procura corromper o seu interior, ao invés de atacar de fora para dentro. A gente viu nas outras igrejas aqui que a perseguição do Império Romano contra as igrejas, né? Tentando calar, matando os pastores, queimando na fogueira. A cidade de Tiatira, por ser uma cidade menor, a perseguição não havia chegado ali de fora para dentro. A igreja estava bem, não estava sendo atacada pelo império, estava crescendo. Então Satanás ataca de dentro para fora. A igreja está bem, a igreja está crescendo, a igreja é uma bênção, então Satanás vai atacar de dentro para fora. Ele não ataca de fora para dentro, vai atacar a igreja de dentro para fora, com heresias na igreja. E Jesus reprova a igreja por ser tolerante com o falso ensino, com a falsa moralidade. Enquanto Éfeso não podia suportar os homens maus e os falsos ensinos, Tiatira suportava uma profetisa chamada Jezabel. Essa falsa profetisa estava exercendo uma influência tão nefasta na igreja como Jezabel, lá do Antigo Testamento, exercia em Israel. O nome Jezabel significa puro, mas diferente de pureza, ela estava ensinando a imoralidade, a sua vida e a sua conduta negavam este nome. Foi Jezabel que introduziu em Israel o culto pagão, uma cultura pagã, e misturou o culto de Deus, né, de Jeová, com Baal, e perseguiu os profetas de Deus, promoveu o paganismo no tempo do rei Acabe. A segunda Jezabel, aqui de Apocalipse, está induzindo os servos de Deus ao pecado. Ela pregava que os pecados da carne podiam ser cometidos livremente, podiam ser tolerados, e a liberdade que ela pregava, na verdade, era uma verdadeira escravidão. A tolerância da igreja com o falso ensino vai provocar a ira de Jesus contra a igreja, porque a igreja abriu as portas para essa mulher, e talvez ela subia no púlpito da igreja para disseminar as suas heresias, e os irmãos, a igreja tolerava aquela mulher. Ela exercia a docência na igreja, o ministério do ensino na igreja. Ela induzia os crentes ao pecado, e a igreja não tinha pulso para desmascarar, para enfrentar Jezabel. Naquele bonito campo, daquela bonita igreja, permitiu-se que uma planta venenosa estivesse ali, cravando as suas raízes. Naquele corpo saudável havia um câncer maligno atacando a igreja. Um inimigo está encontrando guarida no seio da igreja de Tiatira. Havia transigência moral dentro da igreja. Aqui não é o lobo que vem de fora, mas o lobo que estava enrustido dentro da igreja, que é tolerado dentro da igreja. Então Jesus demonstra o seu zelo pela igreja e denuncia a falsa doutrina e a falsa moralidade.
Jesus diz no verso de número 20: tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos. Jezabel estava ensinando a igreja que a maneira de vencer o pecado era conhecer as coisas profundas de Satanás. Ela ensinava que os crentes não podiam cometer suicídio comercial. Eles deveriam participar dos banquetes, comer das carnes sacrificadas aos ídolos, bem como as festas imorais. Ela ensinava que os crentes deviam defender os seus interesses a qualquer custo, e que para isso eles tinham que participar das festas pagãs e dos cultos aos deuses que eram adorados em cada agremiação daquelas. E prejuízo financeiro para ela era mais perigoso do que o pecado. Amava mais ao dinheiro do que a Jesus, mais as exigências materiais do que as de Deus. E o ensino dela era que não há mérito em vencer um pecado sem antes experimentá-lo. Você já pensou num ensino desse dentro da igreja? Para você vencer um pecado, você precisa experimentar. Ensino de Jezabel. E a igreja tolerava isso. Ela ensinava, e o texto aqui está dizendo que ela ensinava. Tolera Jezabel, que se diz profetiza, a ensinar os meus servos. A ensinar. Essa mulher exercia a docência na igreja. O argumento dela é que para vencer Satanás é preciso conhecê-lo, e que o pecado jamais será vencido a menos que você tenha o conhecimento por experiência. Mas a Bíblia diz que nós não podemos viver no pecado. Nós, os que já morremos em Cristo, nós somos novas criaturas. Paulo diz: na malícia sede crianças, não tenham malícia. E a falsa moral, a falsa proposta de Jezabel era oferecer uma nova versão do cristianismo, um cristianismo liberal, sem regras, sem proibições, sem legalismos. Ela queria modificar o cristianismo para adaptar a moralidade do mundo. Ela ensina uma prática ecumênica com o paganismo. Mas a igreja é confrontada por Jesus. Em terceiro lugar, Jesus vai confrontar a igreja. Verso de número 21. Jesus diz assim: e dei-lhe tempo para que se arrependessem da sua prostituição, e não se arrependeu. Antes de Jesus tratar a igreja com juízo, a confronta com a misericórdia. Deus é paciente, Deus é longânimo, Ele não tem prazer na morte do ímpio, Ele não quer que ninguém se perca, Ele chama ao arrependimento, Ele dá tempo para que o pecador se arrependa. Cada dia é um tempo de graça, cada dia é uma oportunidade que Deus nos dá para que nós nos arrependamos. As portas da graça estão sempre abertas, e Jesus está dizendo: eu dei-lhe tempo para que se arrependesse. Muita gente confunde misericórdia de Deus com complacência de Deus. Deus não é complacente com o pecado. Deus dá tempo. O sujeito peca, e aí ele vai fazer a obra de Deus, e Deus usa ele, e ele pensa: não tem problema, está tudo certo. Canta e Deus usa, prega e Deus usa, ora e Deus usa, e profetiza, e ele pensa: não tem problema, está tudo certo. Está confundindo misericórdia com complacência. Deus é misericordioso,
Deus não quer que ninguém se perca. Neste caso aqui, Deus está dizendo: eu dei tempo para que se arrependesse. Não se arrependeu, eu vou tratar. Por que Deus vai tratar? Porque não se arrependeu. Havendo arrependimento, haverá misericórdia. Não havendo arrependimento, Deus não é complacente. Deus é misericordioso. Diz o salmista que as bases do trono de Deus são justiça e juízo. Deus usa a misericórdia, Deus é misericordioso, Deus é longânimo, mas chega a hora em que Ele vai tratar o pecado. Assim como aconteceu com os diluvianos do tempo de Noé. Deus chega para Noé e diz: chega, a raça humana acabou. Os dias dos homens serão 120 anos. Imagine você quando chega no momento que diz assim: ó, chega, eu vou esperar só mais 120 anos? Quando a gente diz chega, é agora. Deus, quando diz chega, tem mais 120 anos. Nesse caso ali, não estou dizendo que Deus vai dar sempre 120 anos, mas Deus usa misericórdia. Misericórdia, misericórdia. Deus usa sempre misericórdia. Deus usa misericórdia. Não está no script aqui, mas eu lembro de uma história. Um pastor amigo meu foi pregar num congresso, e havia um outro pregador pregando, e ele ficou impressionado com a forma como Deus usava aquele homem. Tremendamente, 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 extraordinariamente, assim, via Deus na vida dele. E aí ele quis conversar com esse pregador, saber meu irmão, qual é o segredo? Você tem algo diferente. Há quanto tempo você prega? Você é um fenômeno. E o pastor, então o pregador, disse a ele: eu prego há muito tempo, há muitos anos, mas faz pouco tempo que eu sou crente. Eu me converti há bem pouco tempo, mas pregador eu já sou há bastante tempo, há muitos anos. Mas como assim? Não, eu não era crente. Eu pregava por aí, mas minha vida era nas boates, nas bebidas. E eu saía da boate direto para o púlpito da igreja. E Deus sempre me usou. Até que um dia, em um congresso, aconteceu algo extraordinário. Mais do que eu estava acostumado. Aquele dia Deus decidiu descer na igreja e fez coisas extraordinárias, milagres, gente batizada com o Espírito Santo, dons. Deus estava ali. Eu sempre vi Deus operar, mas naquele dia foi diferente, foi extraordinário, que eu não entendi. Então eu decidi que depois do culto eu precisava orar, falar com Deus, porque eu havia saído de uma casa noturna para vir para o púlpito da igreja. E o pastor queria que eu fosse jantar, e eu disse: não, pastor, eu não quero jantar, eu quero que o senhor me deixe na igreja sozinho, eu quero orar, eu preciso orar. E o pastor, alguém pedir para orar, se alguém me pedir para orar, vai ser a coisa mais natural do mundo. O pastor disse: não, fica aí. Fechou a igreja. E ele conta que então se ajoelhou na frente do púlpito, olhou para cima e disse: Deus, o senhor não me conhece? O senhor não sabe quem eu sou? O senhor nunca me viu? Ele estava impressionado com o que Deus havia feito aquela noite. O senhor não sabe de onde eu vim e para onde eu estou indo agora? O senhor não me conhece? E quando ele está questionando, ele ouve Deus no forro da igreja dizer para ele: com você eu me encontro no juízo final. E ele conhecia a Bíblia, sabia que juízo final
não tem mais misericórdia. Foi nesse dia, nesta hora, eu me converti. Confessei ao pastor da igreja e ele me aconselhou a procurar o meu pastor na minha cidade, acertar a minha vida, aceitar a Jesus e começar tudo de novo. Porque até então eu achava que tudo isso era uma brincadeira. Deus não brinca. Tem gente que acha que Deus é complacente. Não, Deus não é complacente. Deus é misericordioso. E nós nunca vamos entender a misericórdia de Deus. A graça, irmãos, que eu falei no domingo, a graça, misericórdia, mas Deus não é complacente. A gente tem que tirar da nossa ideia a ideia de um Deus complacente. Deus é misericordioso e eu nunca vou entender a misericórdia dele. É maior do que eu posso entender, do que eu posso compreender. A minha compreensão não chega na misericórdia de Deus, mas ele é misericordioso, jamais complacente. Eu não posso confundir isto. Deus é misericordioso, mas não complacente. Eu erro, Deus usa de misericórdia, mas não de complacência. Deus não está provando o meu erro, nem o erro de ninguém. Misericórdia, mas chega a hora, aqui com esta Jezabel, Deus diz: eu dei tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama. Cama de prostituição, Deus diz: vou tirar da cama da prostituição para a cama da doença, vou tratar lá. Dei tempo para que se arrependesse. Então, antes de Jesus tratar com juízo, ele confronta com a disciplina, e a disciplina é um ato do amor. Jesus traz o sofrimento, ele transformou o leito do adultério em leito do sofrimento, ele transformou o prazer do pecado em chicote da disciplina. Ele está usando todos os recursos para levar o faltoso ao arrependimento. E a falta de arrependimento implica necessariamente na aplicação inexorável do juízo. Diz o verso 23: e ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e o coração. Metade de cima para baixo, de baixo para cima, e os pensamentos e as intenções do coração, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Jezabel não quis se arrepender, ela desprezou o tempo da sua oportunidade, ela fechou a porta da graça com as suas próprias mãos, ela calcou aos pés o sangue purificador de Cristo, ela zombou da paciência do Cordeiro. Agora ela e os seus seguidores são castigados com a doença, com a grande tribulação e com a morte. O salário do pecado é a morte. O pecado é doce ao paladar, mas é amargo no estômago. O pecado é uma fraude, porque oferece prazer e traz desgosto. Satanás é um estelionatário. Ele promete vida, mas paga com a morte. O juízo contra o pecado será final e completo no dia do juízo. Jesus não apenas tem olhos como fogo, mas ele também sonda as mentes, sonda os corações, tem os pés semelhante ao bronze polido, pronto a esmagar os seus inimigos. No dia do juízo de Cristo, ele colocará os seus inimigos debaixo dos seus pés. Naquele dia, o Cordeiro estará irado. Hoje ele é advogado, mas naquele dia será juiz. E o próprio Jesus diz: eu não julgo ninguém, mas a palavra que eu vos falo, esta vos julgará. A palavra nos julgará. A igreja é encorajada. Em quarto lugar, já estou caminhando para o final,
A igreja é encorajada a ser fiel até o fim, apesar das apostasias dos outros. Versos 24 e 25. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, quer dizer, não têm a doutrina de Jezabel, e não conheceram essa doutrina, como dizem, as profundezas de Satanás. A doutrina de Jezabel era: você precisa conhecer as profundezas de Satanás. Doutrina de Jezabel. Essa era a doutrina. Vocês precisam conhecer as profundezas de Satanás. Vocês precisam entrar no pecado para conhecer. Para vencer esse pecado, vocês precisam conhecer. Essa era a doutrina de Jezabel. Jesus está falando com a outra parte da igreja agora. A outra parte da igreja que era fiel, que não conhecia essa doutrina e que não tinha esse ensino. Jesus diz: que outra carga vos não porei. Alguns membros da igreja não tinham tolerado o ensino e as práticas imorais de Jezabel, mas também estavam seguindo os ensinos da palavra de Deus. Porém havia na igreja um remanescente fiel, pessoas que permaneceram firmes, mantendo a sã doutrina, agarrados à verdade de Cristo. Cristo diz que esses de fato estão livres. Jesus está dizendo: que outra carga vos não porei. O jugo de Cristo é suave e leve. Os mandamentos de Deus não são penosos, não são fardos. Irmãos, ser crente é ser verdadeiramente livre. Você é livre da condenação, é livre do pecado, é livre dos laços de Satanás. A liberdade está em Cristo Jesus. E é possível manter-se puro na conduta, mesmo quando os outros se corrompem. Alguns crentes de Tiatira tinham se curvado aos ensinos pervertidos de Jezabel e iam aos templos pagãos para comer carne sacrificada aos ídolos. Também participavam das festas cheias de licenciosidade, buscavam conhecer as coisas profundas de Satanás. Porém, nesta mesma igreja, havia irmãos que buscavam a santificação. A santidade de vida, de caráter, é uma marca da igreja verdadeira. A santidade não é apenas a vontade de Deus, mas é o seu propósito para a igreja, é o propósito para as nossas vidas. Deus nos escolheu para sermos santos, e só os puros de coração verão a Deus. Se o propósito de Deus é a nossa santidade, o propósito de Satanás é frustrar esse propósito. Deus quer que nós sejamos santos. O propósito de Satanás é que nós sejamos pecadores. Mas o diabo não pode destruir a igreja. O diabo não tem poder contra a igreja. Não tem poder contra a sua vida. Não tem poder contra a nossa vida. Nós estamos cobertos com o sangue de Jesus. O nosso verdadeiro ensino é a palavra de Deus. E é preciso entender que nós já temos tudo em Cristo para uma vida plena. Verso 25 diz: mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Um dos grandes enganos de Satanás é induzir os crentes a pensar que eles precisam buscar novidades para ter uma experiência mais profunda com Deus. A verdade, meus irmãos, é que Deus é suficiente. Nós não precisamos de mais nada, nós já temos tudo. Nós temos a Cristo, nós temos Deus na nossa vida. O banquete da salvação já foi preparado. O que precisamos não é de novidades fora das Escrituras, coisas novas, mas tomar posse da vida eterna, conhecer o que Deus já nos deu e nos apropriarmos das insondáveis riquezas de Cristo que estão à nossa disposição. Nós precisamos conhecer o que Deus já nos deu, aquilo que nós já temos. Nós não precisamos de novidades do mundo.
Não precisamos das coisas do mundo, nós precisamos das coisas de Deus. Deus nos é suficiente. Jesus vai dizer para os crentes serem fiéis, para o remanescente ser fiel, ao vencedor e o que guarda até o fim as obras de Jesus. Diz o verso 26, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. A perseverança é a marca dos santos, aqueles que não se desviam do caminho de Deus. Cristo ensina que não adianta ganhar o mundo, é preciso ganhar a nossa alma. O vencedor não vai conhecer as coisas profundas de Satanás, mas vai conhecer as coisas profundas de Cristo. É isso que Jesus está dizendo no verso de número 28, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Jezabel diz, vocês precisam conhecer as profundezas de Satanás. Cristo diz, vocês vão conhecer as profundezas de Cristo, vão conhecer as riquezas de Deus. Irmãos, vamos ficar com as riquezas de Deus. Nós não precisamos conhecer as profundezas de Satanás, nós precisamos conhecer as profundezas de Cristo. Nos aprofundemos em Cristo. Cristo é a nossa herança, Cristo é a nossa riqueza, Cristo é a nossa recompensa. Nós veremos Cristo face a face, vamos servir a Cristo eternamente. Ele será sempre o nosso prazer, Cristo é o nosso deleite. Cristo é melhor do que os banquetes do mundo. Só Cristo satisfaz a nossa alma, e nós precisamos ter prazer de servir a Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta carta não foi apenas à igreja de Tiatira, mas é para a nossa igreja. Que Deus nos dê ouvidos para ouvir o que Deus está falando. Nós precisamos conhecer as profundezas de Cristo. Aleluia. Estejamos em pé e vamos orar ao Senhor nesta hora. Glória a Deus, glórias ao Senhor. Há vários pedidos de oração aqui, estaremos orando. Pela família do pastor Orandir, também tem uma necessidade na sua família de enfermidade. Alcino também está enfermo. Malair, vamos orar também. Gessi Joana, Wesley, Fabiana e família, João Carlos e família, Rosinha, Zezinho também está enfermo, Kelly e família, Graziele, Fábio e família, uma Claudete Rockenbach também está passando um momento difícil, e toda a sua família, que Deus tenha misericórdia, né? Sua mãe acabou de falecer, um momento difícil, um momento complicado para qualquer família. Vamos orar, que Deus console e conforte o coração de toda a família. Também pelos dizimistas da casa do Senhor, pastor Fábio e família, pastor Marcos Batista, Maria Bittencourt, Terezinha Crone, Marcos e Thelma Mainardes, Maria de Jesus da Silva. Deus venha abençoar a todos e a todos quantos precisam de oração. Vamos orar uns pelos outros. Jesus é poderoso, Jesus é poderoso, aleluia. Ele nos conhece por dentro e por fora. Ele sabe também das nossas necessidades, como foi lido aqui. Ele nos conhece, conhece as nossas obras, conhece o nosso amor, conhece nosso serviço, conhece nossa fé, conhece a nossa paciência, conhece as nossas obras. Jesus nos conhece, e diante dele nós estaremos orando, pedindo que o Senhor também entre com providência e provisão para o coração, para a alma, para as necessidades, para as famílias. Deus é poderoso para fazer. Oremos com fé diante do Senhor. Jesus Cristo de Nazaré, Deus eterno, Tu és, Senhor, o dono da igreja, que conhece a igreja, conhece as nossas vidas, Senhor, conhece-nos por dentro e por fora. Tu conheces, Pai, o nosso coração, a nossa alma, as nossas necessidades, meu Deus. Conhece o Teu povo, Senhor, e eu quero orar, Pai. Senhor, há tantas necessidades, Senhor, há tantos irmãos enfermos, há tantas famílias, Pai, precisando de um milagre, precisando de uma bênção do Senhor.
e eu quero clamar a Ti, ó Deus. Oh, Senhor, que conhece-nos, o Senhor que conhece a igreja, conhece, Senhor, as enfermidades, as lutas, as batalhas também do Teu povo. Pai, nós apresentamos estes nomes, esses pedidos de oração, por todos aqueles que estão enfermos, Senhor, pela família, Senhor, que está enfrentando um momento de luto agora, a família da irmã Claudete. Nós oramos, Senhor, e suplicamos a Tua bênção sobre esta família. Conforta, consola, Senhor, o coração, dá graça, meu Deus, para passar esse momento difícil. Tem misericórdia aos enfermos, Senhor, estende a Tua mão, faz o milagre, cure, para a glória do Teu santo nome. Olha para os dizimistas da Tua casa, os abençoe da mesma forma, prospere, Senhor, as suas vidas, dando, Senhor, a alegria e a prosperidade do Senhor. Ah, meu Pai, eu oro, Deus, pela Tua igreja, Senhor, pelas nossas vidas, todos nós que aqui estamos e aqueles que estão nos seus lares. Oro, Senhor, pela santificação da nossa vida, da nossa alma. Senhor, nós precisamos mudar a nossa vida, Pai, diante do Senhor. Precisamos ser santos diante de Ti. Nos ajude, dá-nos graça para tomarmos decisões assertivas, Senhor, para que a nossa vida, a nossa salvação e a nossa alma, meu Deus, sejam conservados irrepreensíveis diante do Senhor. Nos ajuda, Pai, a sermos uma igreja santa, pura, dedicada ao Senhor, à Tua causa, Senhor, à Tua obra, ao Teu reino. Tu és poderoso, Senhor, para ministrar na nossa alma, no nosso coração, Jesus. Estende a Tua mão sobre o Teu povo e sobre a Tua igreja. Dá-nos graça para Te servir com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com toda a nossa dedicação. Ajude o Teu povo, abençoe a Tua igreja. Senhor, despede-nos na Tua paz esta noite, nos leva em paz aos nossos lares. Dá-nos, Senhor, uma noite abençoada. O dia de amanhã, Senhor, eu entrego nas Tuas mãos. Abençoe, Senhor, os Teus filhos, o trabalho de cada um, o labor da vida. Deus, dê graça, Senhor, e prospere os Teus filhos para a glória do Teu santo nome. Eu suplico a Tua bênção, Pai, sobre a vida de cada um, Senhor, desta igreja, dos membros congregados, Senhor, que aqui estão. Olha, meu Senhor, para a nossa cidade, abençoe esta cidade e prospere, para a glória do Teu santo nome, Senhor, e repreende, Pai, todo demônio de assalto deste lugar, meu Deus, e livra esta cidade de todo mal, de todo caos, das enfermidades, da pandemia. Tu és poderoso, Senhor, para nos abençoar e para nos ajudar, segundo a multidão das Tuas misericórdias. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos. E dizemos juntos: Deus vos abençoe em Cristo Jesus.